Boa noite. Boa noite. Ibope indica que 70% dos brasileiros consideram o governo Dilma ruim ou péssimo. Mega operação da Lava Jato se espalha por 7 estados do país e atinge principais políticos do PMDB. A Polícia Federal entra nas casas de Eduardo Cunha e dos ministros Henrique Alves e Celso Pancera. O Conselho de Ética avança no processo que pode cassar o mandato do presidente da Câmara. No centro paulistano, assaltantes invadem joalheria na chamada Rua do Ouro e fazem 80 reféns. E um Papai Noel atleta radical chega fazendo rapel no prédio do GRAAC. Pelo menos 80 pessoas passaram por momentos de tensão numa joalheria na rua Paranapiacaba, conhecida como a Rua do Ouro, no centro de São Paulo. Ladrões armados entraram na loja e se passaram por clientes, mas a polícia acabou com o plano da quadrilha. O abraço é pelo alívio após ter ficado horas nas mãos dos criminosos. Momentos de pânico que os reféns dificilmente vão esquecer tão cedo. E eles falando, todo mundo quieto, senão todo mundo vai morrer, todo mundo vai morrer. O assalto foi no segundo andar desta galeria na rua Barão de Paranapiacaba, no centro de São Paulo, conhecida pelo comércio de ouro e joias. Para a polícia, 13 pessoas participaram da ação. Durante o assalto, tiros foram disparados e uma pessoa teria ficado ferida de raspão na orelha. Para agregar o número de pessoas atuando e num estabelecimento que tem todo um controle de circuito, certeza foi planejado. De acordo com a polícia, no local funcionam pelo menos 30 joalherias e pequenos comércios de joias, mas apenas um estabelecimento foi invadido. 80 pessoas foram feitas reféns e foram sendo liberadas aos poucos à medida que as negociações avançavam. Entre os rendidos haviam clientes e vendedores, como a Alaide. Ela se escondeu no banheiro. A ação da polícia foi muito boa, foi muito rápida. Foi tenso, porque eu acho que foi mais de uma hora a gente lá dentro, com medo, todo mundo nervoso. O diálogo foi intermediado por homens do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da polícia. Por volta das 2 da tarde, os bandidos se renderam. 4 foram presos. Eles vão responder por roubo, tentativa de latrocínio, resistência, organização criminosa, disparo de arma de fogo e porte de arma. 3 pistolas foram apreendidas. Depois de longo período, mais de uma hora, eles chegaram à conclusão de que seria o melhor a ser feito, seria largar as armas, entregar as armas, foram algemados, revistados e todos os reféns foram liberados. Mega operação da Lava Jato faz busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e de 2 ministros do governo Dilma. A nova fase da Lava Jato foi chamada de catilinárias, que são discursos célebres do cônsul Romano Cícero contra o senador Catilina, que planejava tomar o poder e derrubar o governo republicano. Ao todo, foram realizados mais de 50 mandados de busca e apreensão em pelo menos 7 estados. Segundo os investigadores, o objetivo é evitar a destruição de provas que possam incriminar os acusados no esquema de corrupção na Petrobras. A operação contra os políticos foi autorizada pelo ministro do STF, Teori Zavascki, responsável pelo caso na corte. Em Brasília, os agentes estiveram na residência oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, por volta das 6 da manhã. A casa fica no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. Foi Cunha quem recebeu os policiais. Lá, eles apreenderam, entre outros objetos, um celular do PMDBista. A Polícia Federal também esteve na diretoria-geral da Câmara dos Deputados. A chefe de gabinete de Cunha, Denise Santos, também foi alvo. No Rio de Janeiro, os policiais fizeram buscas na casa de Cunha, na Barra da Tijuca, e no escritório do deputado, no centro da cidade. Além de Cunha, a Polícia Federal fez busca na casa dos ministros do PMDB, Celso Pancera, de Ciência e Tecnologia, e no Rio Grande do Norte, na casa do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que também já foi presidente da Câmara dos Deputados. O doleiro Alberto Youssef afirmou que Pancera era pau-mandado de Cunha e o acusou de intimidação durante os trabalhos da CPI da Petrobras. Pancera negou as acusações. A Polícia Federal fez buscas em endereços dele em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Outro alvo das ações foi Fábio Cleto, demitido na semana passada pela presidente Dilma Rousseff da vice-presidência de fundos de governo e loteria da Caixa. Ele é aliado de Cunha.
O funcionário Altair Alves Pinto também estava na lista da Polícia Federal. Na delação premiada, o lobista Fernando Baiano disse que levou entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais ao escritório de Cunha, no Rio de Janeiro, em outubro de 2011. O dinheiro, segundo Baiano, foi entregue a uma pessoa chamada Altair. Além destes, a Polícia Federal também buscou provas contra os ex-ministros do governo Dilma e agora senadores Fernando Bezerra Coelho, do PSB. A busca foi no escritório dele, em Petrolina, Pernambuco, e no de Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia do PMDB. Os dois já são alvos de inquéritos da Lava Jato no STF. Em nota, o ministro Celso Pancera manifestou pleno interesse no esclarecimento dos fatos sob investigação. A assessoria do senador Fernando Bezerra Coelho disse que ele continua à disposição para colaborar com a investigação. O advogado de Edson Lobão disse que essa busca é desnecessária e que o senador está colaborando. O ministro Henrique Alves disse que está à disposição para qualquer esclarecimento. Na nova fase da Lava Jato, foram alvos outras pessoas ligadas ao PMDB, principalmente ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Entre elas, o deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Ele é apontado como interlocutor do presidente do Senado, Renan Calheiros. A busca foi realizada em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Outro aliado de Renan que foi alvo é Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Machado teria sido indicado ao posto pelo PMDBista e teve o nome citado por Paulo Roberto Costa, ainda no início da Lava Jato. Logo depois, ele perdeu o cargo. A busca foi na casa dele, em Fortaleza. Paulo Roberto Costa disse também que ele recebeu cerca de R$500 mil de propina por contratações de navios sonda pela estatal. De acordo com o jornal o Globo, durante o período que comandou a Transpetro, Machado ficou próximo também do ex-ministro José Dirceu e do ex-presidente Lula. E no Rio de Janeiro também foi alvo o prefeito de Nova Iguaçu, o ex-deputado Nelson Burnier, aliado de Cunha. Ele não mora na cidade que governa, mora em um apartamento na Barra da Tijuca, na capital fluminense, no mesmo prédio do lobista Fernando Baiano. A Polícia Federal não deu mais informações do que Burnier é acusado. O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, disse que foi deputado 5 vezes e colega de bancada de Eduardo Cunha, mas que não tem ligação com a Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e o deputado Aníbal Gomes ainda não se manifestaram. Após 7 adiamentos, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou por 11 votos a 9 o parecer preliminar do deputado Marcos Rogério, do PDT, pela continuidade das investigações sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O processo poderá resultar em punição que varia de censura à cassação do mandato do PMDBista. Para ganhar tempo, deputados aliados de Cunha defendiam que o parecer fosse analisado novamente, uma vez que houve substituição do relator. Na semana passada, o deputado Fausto Pinato, do PRB, tinha sido destituído depois de manobras de parlamentares aliados a Cunha. O deputado Manuel Júnior afirmou na sessão de hoje que o processo foi zerado quando houve a substituição do relator. Eu faço essa observação a Vossa Excelência para que efetivamente a gente não cometa novamente um erro regimental e depois se atribua a quem quer que seja a procrastinação. O presidente do colegiado, José Carlos Araújo, do PSD, negou o pedido de vista, mas passou a decisão final para o plenário, que acabou decidindo, por maioria, que não era necessário dar mais tempo por entender que Marcos Rogério apresentou apenas um complemento ao parecer de Pinato, que já pedia a continuação das investigações. Trata-se, na espécie, de complementação formal de voto, não cabendo à luz do regimento, novo pedido de vistas. A sessão mais uma vez foi tensa. Houve de novo bate-boca entre os integrantes do colegiado. O deputado Léo de Brito, do PT, fazia críticas ao PSDB por conta do apoio dado anteriormente pela sigla Cunha. Deputados tucanos protestaram e virou uma discussão generalizada. Mas não teve tumulto e logo os ânimos se acalmaram. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se defendeu, afirmou que não irá renunciar e considerou a ação da Polícia Federal uma revanche.
Eduardo Cunha considerou estranho o fato de buscas em sua casa terem sido feitas em dia de votação do processo contra ele no Conselho de Ética. Para Cunha, o governo busca desviar a atenção da mídia do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E queria voltar a colocar no PMDB, em mim, a situação do assalto na Petrobras que foi praticado pelo PT e por membros do governo. Eu sou o desafeto do governo, todos sabem disso. E me tornei mais desafeto ainda na medida que dei curso ao processo de impeachment. Todos sabem disso. Nada mais natural que eles vão buscar o seu revanchismo. Cunha se disse tranquilo e absolutamente inocente e afirmou que não vai renunciar em hipótese alguma. Para Cunha, a Lava Jato poupa PT e mira em políticos do PMDB. Todo dia tem a roubalheira do PT sendo fotografada e, de repente, fazer uma operação com o PMDB. Isso causa muita estranheza a todos nós. Me parece que ninguém do PT que tem o foro que eu tenho é sujeito a algum tipo de operação. Só é sujeito a operações até agora, só aqueles que não são do PT. Não, Delcídio foi preso em um flagrante de operação entregue, denunciada por crime de flagrante. O Ministério Público Federal também pediu buscas na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, mas o Supremo não autorizou esta parte da investigação. Teori Zavascki só autorizou buscas na casa de aliados de Renan, como o deputado Aníbal Freitas e do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e autorizou os agentes da Polícia Federal fazerem busca e apreensão na sede do PMDB alagoano, controlado pelo presidente do Senado. Na Lava Jato, Renan Calheiros já é alvo de 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Numa das denúncias, o lobista Fernando Baiano disse que em reunião na casa de Delcídio do Amaral, do PT, houve um acordo entre Renan Calheiros, o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, e o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, também do PMDB, para dividir suborno de 6 milhões de dólares. O dinheiro foi pago por meio de um contrato da Petrobras para alugar navio sonda. Renan nega todas as denúncias. Não tenho nenhuma informação. Já prestei todas as informações que me foram pedidas, coloquei qualquer coisa à disposição e nunca consenti, nem consentiria, nem permiti, nem permitiria que alguém, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, falasse meu nome. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Em outubro de 1992, o vice-presidente, empossado na presidência, Itamar Franco, com metade de um mandato para cumprir, afastou da chefia da Casa Civil o seu funcionário de maior importância, Henrique Argrives, da maior intimidade. 1 ano e 1 mês depois, em novembro de 93, Argrives voltou ao governo, porque foi provado que a acusação contra ele não tinha fundamento. Hoje, a senhora Dilma Rousseff, com 3 anos de mandato pela frente, resolveu soltar a seguinte nota, que eu vou fazer questão de ler aqui, porque é uma nota absurda, a respeito da visita que a Polícia Federal fez à casa dos seus ministros Henrique Alves e Pancera. A nota reza o seguinte: o governo federal espera que todos os fatos investigados na nova fase da Operação Lava Jato, envolvendo ministros de Estado e outras autoridades, sejam esclarecidos o mais breve possível e que a verdade se estabeleça, que todos os investigados possam apresentar suas defesas dentro do princípio do contraditório e que esse processo fortaleça as instituições brasileiras. Este documento que ela ditou e que o Edinho Silva divulgou é a prova absoluta da sua arrogância e do desinteresse que ela tem no trabalho da Polícia Federal, da Operação Lava Jato e do Supremo Tribunal Federal no combate à corrupção. É um documento que mostra o seu autoritarismo, a sua tentativa de intervir no trabalho dos outros e a sua dificuldade de lidar com a diferença e com a democracia. Em suma, é uma nota que é praticamente uma confissão de que ela é inepta para exercer a presidência da República, principalmente nessa
tremenda crise moral provocada pelos erros dela na economia, crise política provocada pela sua inabilidade no contato com o Congresso Nacional, diante da expectativa de uma crise institucional que pode ser causada por esse tipo de interferência, uma interferência abusiva e abusada. Uma prova de que a ignorância e a arrogância podem dificultar o Brasil no caminho da recuperação, que tem que passar por uma conciliação. Mas como ela pode liderar a conciliação se ela não consegue conviver nem com o vice que foi eleito com ela? Eu só quero lembrar que essa operação Catilinárias se refere a Catilina, que tentou um golpe de Estado na República Romana e que o Cícero, grande orador, invectava com a sua fúria na tribuna. Quosque tandem abutere paciência nostra, Catilina. Até quando vais abusar da nossa paciência, Catilina? Até quando, hein, Dilma? Bom, estarei de volta na sexta-feira, direto ao assunto, em té. E ainda nessa edição você terá outras informações sobre a nova fase da Operação Lava Jato. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, aceitou hoje a representação contra o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. A representação protocolada no último dia 1º de dezembro pela Rede e pelo PPS pede a cassação do mandato de Delcídio, preso no final de novembro, sob suspeita de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Segundo Souza, o Conselho de Ética irá se reunir na próxima quinta-feira para a escolha do relator. Delcídio já pode ser notificado pelo Conselho e terá 10 dias úteis para apresentar sua defesa. Representantes de partidos da oposição entregaram ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, um documento com argumentos sobre pontos do rito de impeachment que serão discutidos amanhã no plenário da Corte. No encontro com Fachin, os parlamentares afirmaram que o processo adotado na Câmara dos Deputados respeitou o que está determinado na lei e no regimento interno da Casa. Nós estamos falando da admissibilidade pela Câmara, do processo de julgamento no mérito e decisão final no Senado. Estamos falando da questão da votação secreta da comissão especial e a eleição se dá baseado na Lei 1079, que trata do impeachment especificamente, e também falamos sobre a questão da chapa alternativa. Na semana passada, o ministro Edson Fachin suspendeu o trâmite do impeachment. Amanhã, o plenário do Supremo vai decidir se o que foi feito até agora, como a eleição da chapa alternativa e o voto secreto, tem validade e pode definir o rito que o impeachment deve seguir. O Natal chegou diferente no grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer, o GRAAC. Um Papai Noel radical desceu de rapel o prédio da instituição. É um pássaro, é um avião, não é o Papai Noel. Os olhares voltados pro alto têm explicação. Esse Papai Noel é versão aventura, vem de rapel. É que pra ser Papai Noel dessa turminha tem que mostrar coragem mesmo. Esses meninos e meninas são verdadeiros heróis. Lutam contra uma doença chamada câncer. Eles são pequenos, podem até parecer frágeis, mas estão cheios de fôlego. Papai Noel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O Papai Noel desce devagar, porque antes de chegar ao chão, ele tem uma missão super importante no caminho. Algumas crianças não puderam ficar do lado de fora para acompanhar a descida do Papai Noel, mas elas também têm muita alegria e principalmente expectativa. O Papai Noel vai passar aqui do ladinho, descendo de rapel e olha só, todo mundo esperando para ver bem de pertinho. A quimioterapia continua ali ligada à veia, mas a atenção é toda para o lado de fora. E quando o Papai Noel aparece, a sala de tratamento vira salão de festas, onde só cabe alegria. Legal, diferente. Tem a barba preta. Tirei bastante foto e foi bem legal. Ajuda a gente a se distrair. Fica mais divertido. Fica. É muito feliz que ele se distrai bastante, né? Esquece um pouco, né? Aí a gente fica muito feliz. O Natal no GRAAC, o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer, é um dia mais leve no hospital, que é uma referência nesse tipo de tratamento. Por ano, são 3.000 pacientes atendidos em São Paulo, quase todos pelo SUS.
Isso melhora a chance de cura? A gente acha que sim, porque todo esse ambiente melhora a confiança, melhora o desejo de ficar bom, melhora a vontade de tomar o tratamento e ficar bom logo. O GRAC não tem fins lucrativos e conta com doações em dinheiro e também do tempo de voluntários como o Zaca, o Papai Noel por aqui. Ele é instrutor de esportes radicais, entende bem o que é lidar com medo, uma rotina para essas crianças. O medo é uma constante nesse exercício desse esporte, né? Mas a superação que eles exemplificam para mim é maior que a superação do medo que eu tenho de fazer isso. Gostou? Gostei. Valeu a pena gritar muito? Valeu. O ar quente e abafado tem sido frequente aqui na capital paulista, né? Desde quinta-feira passada, quase todos os dias amanheceram com temperaturas acima dos 20 graus. E à tarde, os termômetros passaram dos 30. Pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deste mês está 2 graus a mais alta que a média. E esse ar quente e abafado provoca chuvas. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. Uma frente fria chega ao sudeste do Brasil nesta quarta-feira. E junto com ela vem áreas de instabilidade que deixam o céu nublado e provocam chuva a qualquer hora, desde o Vale do Itajaí, passando pelo litoral do Paraná, de São Paulo, até o sul de Minas e também do Rio de Janeiro. Pode chover a qualquer hora também, mas em grandes volumes, na área que vai desde o oeste do Mato Grosso do Sul até o Acre. E o tempo continua quente e ensolarado no Rio Grande do Sul e também no Espírito Santo, norte de Minas e interior do Nordeste. Máximas amanhã de 38 graus em Teresina, 32 em Brasília e de 33 em Vitória. Já no estado de São Paulo, o risco de temporais continua em todas as áreas e chove a qualquer hora, com poucas aberturas de sol. Apenas na região norte paulista é que o tempo ainda fica mais aberto e a chuva só vem à tarde. E na faixa leste, tempo bastante instável, com céu fechado no litoral. Máximas de 29 graus em Campinas e em São José dos Campos e de 26 em Santos. Na Grande São Paulo, as nuvens variam bastante no céu e pode ocorrer chuva forte em vários pontos. E por causa da chegada da frente fria, a temperatura cai, inclusive aqui na capital, onde amanhã já pode começar a chover no final da manhã e essa chuva pode se estender até a noite, máxima de 26 graus. Na quinta, a máxima sobe para os 28 e são esperadas pancadas de chuva tanto de dia quanto à noite. Só na sexta é que o tempo fica firme pela manhã, mas à tarde a chuva pode voltar. Calor de 31 graus. Em Minas Gerais, Dilma participa da inauguração de um museu e não comenta a nova fase da Operação Lava Jato. A presidente esteve na cerimônia de abertura de um espaço dedicado à obra do artista barroco Aleijadinho, em Congonhas, no estado de Minas Gerais. Dilma lembrou a tragédia de Mariana e disse que o governo federal tem missões a cumprir com as vítimas afetadas e com o Rio Doce. Em seu discurso, ela não fez nenhum comentário sobre os mandados de busca e apreensão deflagrados no início dessa manhã pela Polícia Federal. Pesquisa Ibope indica que 70% dos brasileiros consideram o governo Dilma ruim ou péssimo. Para 9% dos eleitores, o governo é ótimo ou bom. 20% consideram regular, 70% ruim ou péssimo e 1% não soube responder. A última pesquisa do Ibope, divulgada em setembro, apontava que 10% dos eleitores aprovavam o governo, 21% consideravam a gestão regular. 69% dos entrevistados avaliavam a administração Dilma como ruim ou péssima. O levantamento do Ibope foi encomendado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Os dados foram coletados entre os dias 4 e 7 deste mês. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 143 municípios. A margem de erro é de 2 pontos. Integrantes do PMDB avaliam que a operação de hoje da Polícia Federal pode antecipar a Convenção Nacional da Legenda prevista para março. Na reunião, o partido deve discutir um rompimento com o governo Dilma. Hoje, o vice-presidente Michel Temer não se pronunciou sobre a operação.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, que é do partido, afirmou que as operações de hoje foram autorizadas pelo STF e que ocorreram dentro da legalidade. Líderes do PT, PCdoB, Rede e PSOL na Câmara entregaram ao Supremo Tribunal Federal uma carta aberta pedindo o afastamento cautelar do presidente da Casa, Eduardo Cunha. O documento, assinado por 50 parlamentares, acusa o PMDBista de prevaricação e enumera episódios em que, segundo eles, a presidência da Câmara teria sido exercida para benefício privado, para autoproteção em investigações. Os deputados citam o acolhimento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff apenas 4 horas depois de a bancada do PT ter decidido votar pela admissibilidade da representação contra ele no Conselho de Ética como um exemplo dessa prática. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há poucos dias do início do recesso parlamentar, a República voltou a ferver. A Polícia Federal amanheceu o dia na frente de mais de 50 endereços ilustres. Investiga-se a ocorrência de assaltos. Só que não foram assaltos de fora para dentro. A polícia e a Procuradoria da República esclarecem que os assaltos ocorreram de dentro para fora. Foram varejados escritórios, gabinetes e residências de Eduardo Cunha, de pessoas ligadíssimas a Renan Calheiros, de ministros que Dilma acaba de nomear na última reforma ministerial e de parlamentares. Tirando uma ou outra exceção, a grossa maioria de gente vinculada ao PMDB. Dilma Rousseff e seus operadores políticos ficaram tontos com essa última operação policial. No instante em que se discute o impeachment, eles receiam que a turbulência que já tomou conta da Câmara se alastre também para o Senado Federal. O Palácio soltou uma nota para dizer que espera que tudo seja esclarecido, ou seja, o governo não tem o que dizer. Demitir ministros, nem pensar. Isso pode irritar o PMDB. O PMDB também ficou zonzo, sobretudo porque percebeu que já não é possível fazer um corredor sanitário para proteger o vice-presidente Michel Temer. E a sociedade brasileira também está meio atordoada. As pesquisas de opinião informam que mais de 60% dos brasileiros desejam o impeachment de Dilma Rousseff. E a Lava Jato esclarece que o vice-presidente Michel Temer, substituto constitucional de Dilma, toca trombone embaixo do telhado de vidro do PMDB. As pessoas são tentadas a concluir que a política virou uma espécie de conto do vigário no qual todos nós, brasileiros, caímos. Dói menos imaginar que somos todos vítimas de alguém. Mas a verdade é que essa gente toda chegou a Brasília pelo voto. Boa noite. Um projeto inovador treina professores de escolas municipais para darem aulas de cidadania. É uma parceria do Instituto Vladimir Herzog com a Prefeitura de São Paulo. O programa educacional Respeitar é Preciso acaba de ganhar um respeitado prêmio de direitos humanos. Um material especial, elaborado com a ajuda de 650 educadores. Entre os temas, igualdade e discriminação, respeito e humilhação, a democracia na escola. Uma forma de tratar um tema ainda pouco abordado nas salas de aula, os dos direitos humanos. O projeto Respeitar é Preciso começou em 2014, com o treinamento dos professores da rede pública, que este ano puderam colocar o aprendizado em prática em algumas escolas do município. No começo, tinha uma certa resistência, achando que era uma coisa imposta, mas depois eles começaram a perceber, né, que isso quanto é importante e foram se engajando, né, assim, tendo essa preocupação mesmo e a vontade de participar. O CEL Pera Marmelo, no Jaraguá, zona norte da capital, foi uma das instituições de ensino que abraçaram o projeto. O tema é abordado em várias disciplinas e atividades, desde o ensino infantil, passando pelo fundamental e a formação de adultos. Nós começamos com processos de formação, pensando na formação da comunidade escolar, dos alunos, dos professores, pensando em oficinas temáticas que poderiam trazer exatamente questões que impactavam a rotina da escola e como isso poderia ser problematizado para que os alunos também pudessem levar essas questões para casa. A gente trabalha, né, através do lúdico, a gente consegue atingir sim as crianças, fazendo eles se colocarem no lugar do outro, quando acontece alguma situação de conflito, né?
O projeto Respeitar é Preciso foi realizado em 21 escolas municipais e envolveu cerca de 5.000 pessoas, entre alunos, educadores e familiares. O projeto, desenvolvido pelo Instituto Vladimir Herzog, recebeu uma menção honrosa no Prêmio Direitos Humanos do Governo Federal, um dos mais importantes do país. O prêmio foi entregue na última sexta-feira numa cerimônia no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff e contemplou 18 categorias. Um reconhecimento a pessoas e instituições que realizam ações de destaque no âmbito da proteção, promoção e enfrentamento das violações dos direitos humanos no Brasil. A gente tem a convicção de que a educação em direitos humanos é algo que só acontece se todos estiverem juntos. A ideia é que esse projeto ele aconteça e que fique, né? E fique no sentido de que transforme a cultura da escola e que isso seja da própria cultura escolar a partir de então. De acordo com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, até o momento não há indicativo de que o projeto Respeitar é Preciso será renovado. Preso na Operação Lava Jato, o empresário José Carlos Bunlai admite em depoimento à Polícia Federal que houve fraude na quitação de um empréstimo de 12 milhões de reais feito por ele junto ao Banco Chain em 2004. Bunlai apontou 2 nomes de petistas envolvidos na negociação: Delúbio Soares e João Vacari Neto, ex-tesoureiros da Legenda. E disse à polícia que fez o empréstimo como um favor a quem estava no poder. Amigo do ex-presidente Lula, Bunlai é acusado dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Bunlai disse que a quantia teria sido destinada à campanha à Prefeitura de Campinas e também ao PT de Santo André. De acordo com promotores, um braço do Grupo Chain fechou um contrato com a Petrobras e Bunlai teria interferido nessa negociação. Em nota, o Instituto Lula diz que o ex-presidente jamais autorizou o uso de seu nome em qualquer tipo de negócio. O PT afirma que todas as doações recebidas estão dentro da legalidade e foram declaradas à Justiça Eleitoral. Já o Grupo Chain afirma que não foi notificado, que só se manifestará no processo. E no final da tarde, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra Bunlai e mais 10 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva. Com isso, além de Bunlai, do filho e da nora dele, viram réus no processo da Lava Jato 3 executivos do Grupo Chain: Nestor Cerveró, Jorge Zelada e Eduardo Musa, ex-funcionários da Petrobras, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e o lobista Fernando Baiano. As divergências sobre o rito do processo de impeachment na Câmara e no Senado na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Amanhã pode ser dia de definições. Eu entrevisto hoje o jurista Dalmo de Abreu Dalari, professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Professor, obrigada por estar conosco. Um dia de muita ansiedade, né? No que pode resultar decisões do Supremo Tribunal Federal amanhã sobre várias divergências que envolvem o rito da tramitação de um processo de impeachment no Congresso Nacional. E juristas como o senhor divergem. Vários juristas têm dado opinião sobre muitas divergências e eu queria alguns esclarecimentos agora. Queria começar com o seguinte: o governo tem base jurídica para que o Supremo anule o ato de recebimento do pedido de impeachment feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Não, eu começaria dizendo que a decisão que deve ser tomada amanhã pelo Supremo Tribunal Federal não vai entrar no mérito das decisões. É uma decisão sobre os ritos, é uma decisão sobre formalidades. E é importante que se perceba que em muitas situações, em muitas circunstâncias, a formalidade tem uma importância fundamental, porque pode influir seriamente, gravemente sobre a decisão. E assim, então, retomando o tema a partir do seu começo, não é? A Constituição prevê, e isso depois tem sequência no regimento interno da Câmara dos Deputados, mas o que a Constituição prevê é que a Câmara dos Deputados decide se autoriza
o processo para julgamento do presidente. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante. Quer dizer, o Supremo vai se ater à questão formal. A questão formal. Então, a Câmara autoriza, ela não julga. Certo. Mas esta autorização é muito importante, porque se ela der autorização, vai ao Senado e haverá. E então, o procedimento para que ela autorize é que tem pormenores extremamente importantes. Mas essa questão que eu coloquei, o governo quer que seja anulada aquele acolhimento por Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Sim. Existe base jurídica para esse tipo de pedido? Sim, é porque, de fato, Eduardo Cunha fez uma manobra, uma manipulação para ter, na maioria da comissão, parlamentares que dependam dele por alguma razão. Parlamentares que devam a ele algum favor, algum benefício ou que tenham algum comprometimento. Mas se não é o jogo político, porque, por outro lado, o governo também, através das suas lideranças, dos seus ministros, para essa composição, usou a arte do convencimento com as forças que o governo tem para que sejam designados para essa comissão especial pessoas que são contra o impeachment. Isso é um jogo político legítimo? Sim, existe um jogo político, mas o próprio jogo político também tem uma limitação ética. E eu acho, pelo que eu estou acompanhando e vendo, Eduardo Cunha não tem a mínima barreira ética. Ele joga o tempo todo. E, neste caso, ele está afrontando disposições expressas da legislação. Esse é o tema central da decisão do Supremo Tribunal amanhã. Um aspecto básico é que se prevê que para tomar a decisão, autorizando ou não o processo, deve ser composta uma comissão especial na Câmara dos Deputados com representação de todos os partidos. Sim. Que estejam presentes na Câmara. E a votação? A questão do voto secreto. O menor é que ele, em vez de levar em conta os partidos, ele levou em conta associações de partidos, grupos partidários, blocos partidários, e isso já é ilegal, porque a representação é por partido e até se prevê uma proporcionalidade em função do número de cadeiras que o partido tenha. Mas, a par disto, há um outro aspecto formal, e que amanhã, sem dúvida, deverá ser objeto de discussão, é que há um dispositivo expresso no regimento interno da Câmara dos Deputados, é o artigo 188, que diz textualmente que não será admitida deliberação secreta para a decisão de autorizar ou não o processo contra o presidente. E o que Eduardo Cunha já fez e está querendo fazer é utilizar a votação secreta para poupar os parlamentares, para que não se saiba exatamente quem votou a favor e quem votou contra. E o do Collor? A comissão especial da época do impedimento do Collor, ela foi escolhida por voto secreto também. Por que naquela época valeu e agora não vale? Porque naquela época todos estavam a favor do impeachment, não era como agora. Mas é uma questão de preferência dos parlamentares ou é da lei, está escrito lá? Não, a lei não foi respeitada naquela, mas ninguém levantou a questão. Esse é o problema. Isto é legal, já deveria ter sido assim, que a lei é de 1950, só que lá, naquele momento, havia quase que uma unidade contra o Collor, querendo o impeachment. Então, ninguém questionou isso. Agora é completamente diferente, há divergências muito fortes e então se está fazendo a exigência de estrito cumprimento da lei. E o relator, eu quero ouvir do senhor. A oposição argumenta que o relator, o ministro Fachin, ele tem um impedimento natural porque ele, politicamente, foi não apenas muito ligado à candidata Dilma Rousseff na campanha para a reeleição, como trabalhou, pediu votos para Dilma Rousseff. E que isso traz um comprometimento moral e legal
para que ele seja o relator de uma coisa tão polêmica, de um caso tão polêmico como é o processo de impeachment. Do ponto de vista da lei, existe esse impedimento ou é apenas uma questão ética, moral dele próprio? Não, é apenas uma questão ética. E aí eu chamaria atenção para um aspecto. Se nós formos considerar os antecedentes de há pouco, de agora, dos deputados e senadores, todos eles têm uma suspeição. Ou foram a favor ou foram contra. Então, por isso, não se pode levar a não, o relator é quem induz, né, ali o trabalho. Então, ele não é diferente do que das pessoas que vão votar? Os que participam. Então, se diria isso. Quem participou da campanha eleitoral contra Dilma Rousseff não deveria votar agora pelo impeachment. No seu entender, do ponto de vista da lei, são funções equivalentes? Não. Do ponto de vista da lei, esta posição anterior, tendo apoiado, não é relevante. Não é relevante. Não é. Isso não impede que o parlamentar participe. É apenas uma questão moral. É apenas uma questão moral, exatamente. Okay. Professor, eu agradeço muito seus esclarecimentos e esperemos todos que amanhã haja uma definição para que saiamos dessa imobilidade que é contraproducente para a vida do país. Eu acho muito importante esse trabalho que você realiza, que é uma contribuição para a conscientização da cidadania brasileira. É um aspecto sobre o qual eu venho trabalhando muito, tenho um pequeno livro sobre isto, mas peço a sua licença para chamar a atenção para um aspecto. Muitos desses parlamentares são notoriamente corruptos, mas foram eleitos pelo povo e muitos deles reeleitos. Então, eu acho que é o momento de um trabalho de conscientização. Eu tenho até uma proposta que pode parecer até muito radical, de criação no curso básico, no curso primário, de uma disciplina que poderia se chamar Introdução à Cidadania, para que as pessoas percebam logo que o direito de cidadania implica responsabilidades. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização, de provocação à reflexão. Orientadores pedagógicos, diretores de escola, feita a sugestão do professor Dalmo de Abreu Dallari. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. O governo da Colômbia e as Farc fecham um acordo sobre a reparação das vítimas do conflito armado, um dos pontos mais complexos e sensíveis dos diálogos de paz. Os dois lados concordaram em criar um sistema integral de verdade, justiça, reparação e não repetição de violência. As Farc prometem ajudar a localizar, recuperar e identificar os desaparecidos, entregar restos mortais aos familiares, fazer pedidos públicos de desculpas, além de reconstruir as estruturas atingidas pelos ataques. Será criado um sistema de justiça de transição com todos os casos do conflito. Os guerrilheiros não envolvidos em crimes graves vão ser anistiados. Este é o quarto acordo nos diálogos que acontecem há mais de 3 anos em Havana. Antes, os negociadores acertaram terras e desenvolvimento rural, participação política da guerrilha e tráfico de drogas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Ele fala sobre o novo governo de Maurício Macri. Maurício Macri assumiu a presidência da Argentina há apenas 5 dias. E ele sabe que deve demonstrar serviço já no começo do mandato, quando ainda tem um capital político que não diminuiu no confronto com a oposição. O que Macri anunciou até agora é bom para o Brasil. Ele acabou com o controle das importações. Isso prejudicava o comércio com os parceiros do Mercosul e acabava funcionando como uma barreira alfandegária. O presidente também vai anunciar até sexta-feira o fim do controle sobre o mercado de câmbio. Com isso, importadores e os simples cidadãos poderão comprar quantos dólares quiserem. Esse tipo de controle existia porque a Argentina tem reservas cambiais muito pequenas. São 27 bilhões de dólares. Aqui no Brasil são 380 bilhões. Macri aposta que a Argentina vai agora atrair investidores externos. E com isso a economia consegue andar mais rápido. Uma outra novidade está num decreto que ele publicou hoje de manhã. Ele nomeou 2 novos ministros para a Corte Suprema. Na Argentina, a Corte só tem 5 ministros. 2 se aposentaram. Em princípio, a Casa Rosada faz a indicação, que é aprovada ou não pelo Senado. Mas o Senado está em recesso.
Os ministros agora nomeados são interinos, mas eles podem tomar decisões até novembro do ano que vem. É uma pequena malandragem. Se Macri trombar com os peronistas que têm maioria no Congresso, ele pode apelar para a mais alta instância do Judiciário. E há, por fim, uma decisão que enterrará, por uma vez por todas, uma das heranças mais complicadas da ex-presidente Cristina Kirchner. O IBGE dos argentinos se chama INDEC. Pois bem, o INDEC censurava números desfavoráveis ao governo. O órgão suspendeu a divulgação que estava prevista para hoje da taxa de inflação. Está sendo formada uma nova equipe técnica para medir a verdadeira alta dos preços da economia argentina. Isso dá segurança para os empresários e também dá segurança para a população. É assim que o mundo gira. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso uma nova proposta de redução da meta fiscal de 0,7% para 0,5%. A informação foi divulgada agora há pouco no site do jornal Folha de São Paulo. Essa decisão do Planalto contraria a posição do ministro Joaquim Levy, que defende um ajuste mais rígido nas contas públicas. O texto encaminhado pelo governo ao Congresso prevê um superávit primário de 30 bilhões de reais. A seguir, medo nos Estados Unidos. Todas as escolas públicas de Los Angeles são fechadas por causa de ameaça terrorista. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Tradição é tudo aquilo que é tão bom, mas tão bom, que mesmo acontecendo igualzinho todo ano, tem sempre o poder de uma surpresa. E aqui em casa eu vou continuar a minha tradição com o Fiesta Seara, uma tradição com o poder de uma surpresa. Fiesta Seara, experimente, a qualidade vai te surpreender. Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Quebrar a hegemonia dos corredores africanos é a difícil missão dos atletas brasileiros na São Silvestre. Difícil para homens e mulheres. Celso Cardoso. Estela, destacamos agora duas brasileiras que treinam muito forte para tentar acabar com essa hegemonia das africanas e, quem sabe, chegar ao lugar mais alto do pódio. São atletas da equipe feminina do Clube Pinheiros. A Corrida Internacional de São Silvestre é uma das mais complicadas de toda a temporada. E será um pouco mais para as atletas do Pinheiros, que tiveram um ano de 2015 recheado de provas. Foi um ano muito intenso no primeiro semestre e essa preparação inclui a São Silvestre, obviamente, quando a gente fala em atletas de fundo, porque é uma prova muito importante, é uma prova tecnicamente muito forte, que reúne os melhores atletas brasileiros, tem uma exposição muito grande e traz também consigo atletas estrangeiros de altíssimo nível. Quando eu comecei a disputar a São Silvestre, eu quis também brincar na São Silvestre, não é que ele levava tão a sério, mas queria aproveitar cada momento, olhar, porque é uma prova que você tem a torcida do início ao fim.
Essas atletas são uma das principais esperanças de pódio brasileiro do próximo dia 31 de dezembro. Mas já se vai um tempinho desde que uma corredora do Brasil venceu a prova. Em 2006, com Lucélia dos Santos, a grande campeã. Nos últimos anos, são as africanas, as donas da cena. Acho que o biotipo prevalece aí, né? Uma genética muito boa, né? O clima, eu acho que está tudo igual. Há menos de 8 meses para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016, a 91ª edição da São Silvestre, que acontece este ano, pode servir de preparação para os corredores ano que vem. A São Silvestre acontece no próximo dia 31 de dezembro e você confere toda a transmissão ao vivo da corrida mais tradicional do atletismo brasileiro aqui na TV Gazeta. Mundial de Clubes da FIFA, amanhã acontece o primeiro jogo da semifinal. O River Plate estreia no torneio realizado no Japão contra o Guangzhou Evergrande, da China. Time dirigido por Filipão e que conta com os brasileiros Robinho e Paulinho. Já o Barcelona joga quinta-feira e enfrenta o anfitrião Sanfrecce Hiroshima. A bola já está rolando na terra do sol nascente pelo Mundial de Clubes da FIFA, mas River Plate e Barcelona ainda vivem a ansiedade pela estreia. O time argentino será o primeiro a entrar em campo. Na manhã desta quarta-feira, a equipe dirigida pelo técnico Marcelo Galhardo vai enfrentar o Sanfrecce Hiroshima, equipe japonesa que passou pelo Mazembe nas quartas de final. O River Plate fez o reconhecimento do gramado do estádio Osaka Nagai. O time já está escalado e o treinador não espera ter vida fácil diante dos donos da casa. Já o Barcelona vai fazer a estreia na manhã desta quinta-feira contra o Guangzhou Evergrande, equipe chinesa comandada por Luiz Felipe Scolari, que passou pelo América do México nas quartas de final. O principal destaque do treino desta terça-feira foi a ausência de Neymar, o que praticamente descarta a presença do craque na partida. E se os clubes europeus davam pouca importância para o Mundial da FIFA, neste ano parece ser diferente. E talvez o fato do Real Madrid ser o atual campeão do torneio seja uma motivação a mais para o arquirrival catalão. Um protesto encabeçado pelo Bom Senso FC movimentou a tarde de hoje na CBF, no Rio de Janeiro. Chamado de Ocupa CBF, o movimento exigiu a saída dos atuais dirigentes da Confederação Brasileira e contou com o apoio de personalidades, torcedores e jogadores de futebol. Além da renúncia da diretoria, o Bom Senso pede investigação dos crimes cometidos contra o futebol e transparência nas eleições para a escolha dos dirigentes da entidade. Os ex-jogadores Raí, Alex e Djalmin, além do treinador Paulo Autuori, leram um manifesto em frente à CBF. Nenhum representante de clube esteve presente ou se manifestou a favor. Com o presidente Marco Paulo Del Nero escondido e as eleições para vice suspensas pela Justiça, o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, apareceu para dar uma entrevista coletiva após o protesto. Ele defendeu Marco Paulo Del Nero e a atual diretoria diz que a CBF tomou medidas para melhorar o futebol, mas o Bom Senso FC não as entendeu por motivos políticos. Feldman afirmou também que não concorda com a visão de que a atual diretoria precisa sair para a CBF mudar. Perdoe-me pelo riso, mas é risível. Complicado mesmo. Celso, muito obrigada. Viu? Uma boa noite. Até amanhã. É com você, Gabriel. Todas as escolas públicas de Los Angeles são fechadas por causa de uma ameaça terrorista. Um e-mail enviado da Alemanha levou ao cancelamento das aulas. Cerca de 900 escolas foram fechadas e mais de 650 mil alunos da pré-escola ao ensino médio foram mandados de volta para casa, depois que a polícia recebeu ameaça eletrônica de bomba. Um e-mail enviado de Frankfurt, na Alemanha, falava em segurança dos alunos e mencionava mochilas e pacotes, mas não especificava escolas por nome. Policiais e agentes do FBI vasculharam todos os prédios de escolas públicas de Los Angeles. O chefe de polícia disse que a decisão foi uma medida extrema de precaução, depois do recente massacre em San Bernardino, também na Califórnia. A cidade de Nova York também recebeu ameaças contra suas escolas, mas não as considerou concretas. O chefe de polícia de Nova York explicou que a ameaça era parecida com as recebidas pelas autoridades de Los Angeles.
A Arábia Saudita anuncia a formação de uma coalizão islâmica de 34 países para combater o terrorismo. A coalizão liderada pelos sauditas reúne países muçulmanos de maioria sunita, como Egito, Turquia, Emirados Árabes, Paquistão e Marrocos. E não inclui o xiita Irã, principal rival regional da Arábia Saudita. O ministro da Defesa saudita e vice-príncipe Mohammed bin Salman disse que o objetivo é combater o terrorismo nos níveis militar, ideológico e midiático. Com relação à Síria e ao Iraque, Salman disse que só vão ser realizadas operações em coordenação com as autoridades legítimas naqueles países e com a comunidade internacional. Riad já dirige uma coalizão militar árabe contra os rebeldes xiitas do Iêmen e também participa da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Daqui a pouco a gente volta no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. Te esperamos às 10. Até já.